Sonhos da Irim, ouvindo Jesus. Cavar mais fundo ainda. Algo novo aconteceu nessa vista comparado com as outras. Eu estava no portal quando vi uma mão gentilmente me alcançando para me puxar através do portal. Ouvi uma voz familiar, mas eu estava em choque, querendo entender por que a mudança da rotina, que nem reconheci completamente a voz dele. Voz: agora vem aqui comigo. Rapidamente me compus, vi que era Jesus e o abracei. Irim: sim, havia uma ordem e... Ele riu gentilmente, apertou a minha mão e me levou imediatamente para o balcão. Jesus: você orou para perguntas serem respondidas com mais clareza. Bem, aqui eu estou. Irim: uau, pensei que você havia me dito que você não era um gênio de lâmpada pessoal. Eu estava brincando com ele, enquanto ele riu. Eu não pude fazer nada, mas ri com ele também. E até mesmo o anjo, com o fio de prumo, estava rindo. Jesus: você tinha perguntas para mim? Eu ainda estava um pouco desorientada. Eu estava pensando, eu havia comido um bife pequeno grelhado, um pouco de pão de azeitona com queijo, bem tarde ontem à noite. Talvez eu tenha comido muito antes de dormir e estava imaginando coisas. Irim: isto é o Senhor, certo? Jesus rindo: não, Irim, não foi algo que você comeu. Ah, sim, ele pode ler os meus pensamentos. Eu ri também. Jesus: você orou com um desejo sincero de obter uma resposta para que você possa transmitir as palavras certas. Você me buscou para obter maior clareza e me pediu ainda maior entendimento. Isto não é para si própria, mas isso é bom porque você deseja me servir bem. Este foi um pedido puro. Irim: então, a palavra diz que quando eu o busco todo o meu coração, serei encontrada por você. Houve outras vezes que procurei você, mas nunca desse jeito. Jesus: bem, eu lhe respondi de maneiras diferentes. Eu sempre lhe enviei ajuda. Ele acenou com o braço e abriu um véu. Em um instante me mostrou o que havia acontecido há um ano atrás, quando eu caí de joelhos em oração. Nossa eletricidade ia ser cortada um pouco antes do Natal e minha conta estava no negativo. Eu iria receber meu salário só em 10 dias e para fazer as coisas piores, nós quase que não tínhamos comida. Eu tinha que pagar $125 à companhia de eletricidade até o meio-dia para evitar que a luz fosse cortada dentro de 24 horas. Não havia presentes debaixo da árvore de Natal este ano. Juntando tudo isso, eu estava em uma batalha de custódia. Se eu não podia nem sequer manter os serviços públicos, água, luz e telefone ligados, meu ex-marido iria batalhar para me dar o título de mãe incapaz. E por isso, não me atrevi a falar uma palavra a ninguém, que eu precisava de ajuda. Eu estava desesperada enquanto esvaziava minha bolsa das moedas, para ver o que eu poderia fazer para não deixar que cortasse a luz e ter a custódia dos meus filhos. Coloquei todas as moedas em minha frente e sabia que isso não era o suficiente. Tudo o que pude fazer foi agradecer a Ele pelo que eu tinha. Segurei as minhas poucas moedas diante dele no céu e disse: Senhor, eu preciso de um milagre. Se você pode alimentar 5.000 pessoas com apenas o suficiente para alimentar uma família, você pode certamente
pode pagar a minha conta de energia elétrica. Senhor, eu sei que você me ouve. Neste ponto, eu estava chorando. Eu vi a minha filha acordar e estava se preparando para ir à escola. Então, eu me recompus. Ninguém podia saber. Eu não estava dizendo uma palavra a ela ou a ninguém. Eu lhe disse que estava levando o lixo para fora, para dar tempo de enxugar minhas lágrimas. Enquanto eu parava de chorar, atrás da casa, ela foi para a porta da frente para pegar um pouco de ar fresco. Eu então a ouvi me chamar: mãe, algo está na porta. Lembrei-me do que eu tinha pensado. Oh, não, é a notificação da companhia elétrica de que o serviço vai ser cortado. Eu estou em sérios apuros agora com as minhas lutas. Quando eu voltei para ver a notificação, em vez disso eu encontrei um cartão simples, mais elegante, branco, com laço branco e grande. Por fora dizia: Erin, você é amada. Comecei a chorar enquanto via isto através do ponto de vista do céu. Eu sabia dos meus próprios pensamentos naquela época. Abri o cartão e caí de joelhos e chorei. Dentro dele estava 5 notas de $100, novinhas. Eu agradeci a Deus pela provisão inesperada. Foi o suficiente para pagar a minha eletricidade, comprar comida e comprar alguns presentes para o Natal para as crianças. Não havia assinatura, nenhum vestígio, ninguém sequer sabia, nem mesmo um cartão de oração deixado na igreja. Eu não tinha falado uma palavra a ninguém por causa da obtenção da custódia das crianças, por necessidade e não por orgulho. Depois de agradecer a Jesus uma vez mais por esta provisão miraculosa, ele começou a me mostrar 5 outras coisas há algumas semanas atrás que ele tinha feito em meu favor. Eu estava chorando e agradeci a ele novamente, o abraçando. Jesus, o que você acha? Ele tinha um olhar muito caloroso e animado em seu rosto, como se ele entendesse que eu precisava saber isso. Nesse momento, eu estava envergonhada com a minha falta de fé e de ação de graças. Eu estou chorando de novo enquanto ele me coloca sobre sua asa. Isso me fez chorar ainda mais porque eu nunca tinha me sentido tão segura em toda a minha vida. Erin, eu acho que sempre soube que você fez isso por mim, só não lembrava. Na realidade, eu deveria ter sempre me lembrado. Haviam detalhes que você me mostrou que eu tinha condensado, minimizado ou esquecido. Por que isso acontece comigo? Jesus, o inimigo roubou o seu entendimento da bênção e sua capacidade de recordar os milagres. Você gostaria que eu te mostrasse tudo o que aconteceu desde o começo? Erin, não, Senhor, eu tenho que acreditar, agora que você tem estado sempre comigo. Você respondeu às minhas orações. Jesus, não, eu nem sempre respondo suas orações. Imediatamente vi empregos que eu tinha pedido e não consegui. Eu me vi preenchendo um pedido de empréstimo hipotecário para uma casa que eu não podia pagar. Vi um carro que alguém havia comprado antes de mim. Eu vi meu filho não ser aprovado para entrar em uma certa escola por causa de uma necessidade especial. Erin, por que você está me mostrando isso? Isso só tirou as bênçãos que você acabou de me mostrar? Então, em um instante, vi todas as coisas que teriam ocorrido se eu tivesse recebido o que eu estava querendo. Foi horrível. Se eu tivesse comprado o carro, eu teria sido gravemente ferida. Se eu tivesse pego um empréstimo para a casa, eu teria perdido a casa. Meu filho teria sido ferido. Havia outras coisas. Ok, agora eu estava chorando. Minhas mãos estavam sobre a minha boca. Jesus, você acredita que eu te amo?
Erim: oh, sim. Eu fiquei de joelhos diante dele pela primeira vez. Eu estava deitada a seus pés. Eu coloquei meu rosto para baixo e chorei. Erim: obrigada, obrigada e obrigada por salvar minha vida. Obrigada por não me deixar sofrer mais do que eu poderia suportar. Ele me levantou gentilmente com a sua mão estendida e me deu um abraço como um pai de verdade, não como um pai terreno que tinha me abandonado. Suas asas me abraçavam gentilmente. Posso somente descrever como um casulo de amor. Agora eu estava verdadeiramente quebrantada, enquanto abaixei minha cabeça para ele em gratidão completa. Com a sua mão, ele virou o meu rosto para olhar nos seus olhos. Quando eu olhei, eu pude ver um amor sem medidas brilhando, saindo dos seus olhos para dentro dos meus, e aqueceu o meu coração e cada célula no meu corpo. Jesus: Erim, eu escolhi você e eu te amo. Se eu sei quando um pardal cai, não vou saber quando você está prestes a cair? Eu chorei e lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto ele falava palavras tenras para mim. Você é corajosa o suficiente para continuar? Erim: eu vim até aqui. Por favor, me mostre como servir a ti. Jesus: um grande sorriso se formou no rosto dele. Eu estava esperando que você dissesse isso. Agora, Erim, venha aqui. Ele me mostrou e me trouxe para o balcão ao lado do anjo como uma linha de medir e uma linha de prumo. Eu olhei para baixo na terra e vi o Oriente Médio abaixo de mim. Eu vi o relógio de sol e em torno dele estava o anel externo. Os cavaleiros estavam no anel externo. Enquanto cavalgavam, eles formaram uma aliança secreta de lugar para outro. Um plano estava se formando mais profundo do que a especulação original. Eu vi a atual revolta em países diferentes. Jesus: o que você vê? Erim: estou vendo mais do que as notícias estão realmente cobrindo. Eu estou vendo um prompter de televisão que possui apenas 10% da cobertura. Eu vejo os cavaleiros indo para a cidade futurista, muito moderna e que tem a torre mais alta. Eu vejo alguns dos tesouros mais ricos do mundo. Eu então vejo o óleo, petróleo e grandes investimentos escondidos. Vejo os príncipes das trevas celebrando lá. Jesus: qual foi o seu primeiro pensamento quando você viu a grande torre? Erim: isso me lembra uma torre de Babel moderna. Jesus: o que mais? Erim: eu vejo muita troca de dinheiro em grande valor. Há investimento de outros governos que têm interesse aqui, que não estão na linha de prumo. Sobre a cidade estão anjos das trevas, segurando uma manta escura e invisível, por causa da extrema riqueza lá. O mundo ignora esta cidade e ela está sobre um manto invisível. Eu vejo uma mesa de conferência elaborada na torre. Na mesa eu vejo 10 líderes. Alguns estão presentes fisicamente e outros presentes via satélite. O dinheiro é trocado e óleo, petróleo, estava sendo comercializado, permutado. Havia um marcador de jogo de dados situado no centro da mesa. Jesus: sim, mas elabore. Erim: os chips, moedas de plástico igual a de Las Vegas, são colocadas em torno do dome que cobre Israel. O povo sentado ao redor da mesa são reis poderosos da terra, mas o reino deles era guardado em confiança e segredo. Segue a parte 3 no próximo vídeo. Shalom.